Na semana passada, o Brasil registrou 26,7% do total de mortes no mundo pela pandemia do coronavírus de 2019. Foram 18.164 óbitos, mais do que os 6.787 dos Estados Unidos, 3.587 do México, 2.991 da Itália e 2.666 da Rússia somados. Juntos, esses países têm 650 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões. Depois do Brasil, foram os que tiveram mais mortes por Covid na semana passada. O Brasil superou a União Europeia, que tem 450 milhões de habitantes, e o massacre continua. A morte está em alta em 18 estados e no Distrito Federal. Nesta segunda-feira, a notificação nas segundas-feiras é um pouco menor, então mesmo assim, 1.969 mortes, 44.720 contágios por Covid-19 foram notificados. O total no país soma 12.577.000 casos confirmados e 314.268 mortes. A média de mortes dos últimos 7 dias bateu um novo recorde, o que acontece quase todos os dias desde 25 de fevereiro. Chegou a 2.665 mortes por dia, com alta de 34% em 2 semanas. No mundo já são 127.587.000 casos e 2.791.000 óbitos. Mais de 103.000 pacientes se recuperaram, 21.700.000 apresentam sintomas leves e 94.000 estão em estado grave. Os Estados Unidos têm o maior número absoluto de casos, 30.331.000, e de mortes, 550.000. O presidente Joe Biden pediu aos governadores que exijam o uso de máscara nas ruas e locais de concentração de pessoas. Durante um programa especial da televisão americana CNN sobre a pandemia, com o Dr. Sanjay Gupta, a doutora Deborah Birx, coordenadora da Força Tarefa da Casa Branca, revelou que tinha autorização para dizer a verdade a governadores, prefeitos e outras autoridades, mas não em redes nacionais de televisão. Era censurada pelo governo Trump e acredita que a maioria das mortes poderia ter sido evitada. O Dr. Anthony Fauci, outro entrevistado no programa, declarou: "Isto é uma guerra, se nós quisermos ganhar, é melhor atirar no inimigo e não uns nos outros." Também no fim de semana, a televisão pública britânica BBC noticiou que talvez o total de mortes no México seja maior do que no Brasil, de acordo com uma revisão feita pelo Ministério da Saúde mexicano, com base no excesso de mortes. Em comparação com anos anteriores à pandemia, o total real de mortes por Covid-19 no país deve ser 60% maior do que o número oficial até agora, pularia de 203.623 para 321.000. Esta revisão ainda não foi confirmada nas páginas que divulgam os dados consolidados da pandemia na rede. Mas dados do Observatório Covid-19 aqui do Brasil estimam que há uma subnotificação no país e que o número real de mortes aqui ultrapassaria 400.000. Quando o país chegou a 300.000 mortes, os óbitos por síndrome respiratória aguda grave somavam 415.500. 95% devem ser por Covid-19, comentou no jornal Valor Econômico o estatístico Leonardo Bastos, da Fundação Oswaldo Cruz. No Reino Unido, a Inglaterra autorizou, a partir desta segunda-feira, reuniões de até 6 pessoas de casas diferentes em espaços abertos e a prática de esportes coletivos ao ar livre. A medida está em vigor no país de Gales desde sábado. A Irlanda do Norte adota na quinta-feira e a Escócia na sexta-feira. A França registrou 9.094 casos novos nesta segunda-feira e tem quase 5.000 pacientes internados em unidades de terapia intensiva. É o pico da segunda onda de contaminação. O presidente Emmanuel Macron enfrenta o dilema de endurecer as medidas de confinamento que já estão em vigor em Paris, estendendo-as a uma parte maior da França. Mais de 588 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, sendo 147 milhões e 600 mil nos Estados Unidos, onde 95 milhões tomaram a primeira dose, 50 milhões e 60 mil, 15,68% da população americana estão imunizados.
107 milhões de doses foram aplicadas na China, 63 milhões na Índia, 35 milhões no Reino Unido e pouco mais de 21 milhões no Brasil, onde 16 milhões 260 mil pessoas tomaram a primeira dose e 4 milhões 820 mil, 2,27% da população, as 2 doses necessárias à imunização. Aqui no Brasil, o Instituto Butantan entregou ao Ministério da Saúde 5 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, fabricados em São Paulo. Em abril, o Ministério deve receber 32 milhões de doses do Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz. O presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pressionado pelo Congresso, que o acusava de prejudicar as negociações sobre vacinas ao hostilizar a China e de isolar o Brasil internacionalmente. Outros 5 ministros foram trocados numa reforma ministerial inesperada e improvisada. Como na saúde, a mudança de ministro não significa uma mudança de política. O presidente Joe Biden anunciou nesta segunda-feira que todos os americanos e residentes nos Estados Unidos, a partir de 16 anos, podem tomar vacina já a partir do dia 19 de abril. A meta de Biden é imunizar todo o país antes do dia da independência, 4 de julho. Um juiz de Nova York mandou vacinar todos os presos imediatamente. Um estudo do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, concluiu que as vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna têm mais de 90% de eficácia 15 dias depois da segunda dose e 80% de eficácia 2 semanas depois da primeira dose. O Canadá suspendeu a aplicação da vacina da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca em menores de 55 anos. A vacina foi suspeita já de produzir coágulos sanguíneos. O relatório da Organização Mundial da Saúde sobre a origem da pandemia ainda não foi divulgado, mas o jornal americano New York Times e a televisão pública britânica BBC anteciparam os principais pontos. A investigação do OMS concluiu que o coronavírus veio de um morcego, chegou ao homem através de outro animal, não foi fabricado em laboratório. O jornal The Washington Post duvidou do relatório desta conclusão. 24 chefes de Estado e de governo, entre eles os líderes da África do Sul, da Alemanha, da Coreia do Sul, da França, da Grécia, da Holanda, do Quênia, do Reino Unido, de Ruanda, do Senegal e da Tunísia, e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, assinaram um documento pedindo a elaboração de um tratado internacional para a prevenção e combate a pandemias. Depois de 6 dias, o supercargueiro Ever Given desencalhou no canal de Suez, obstruindo esta passagem de 200 quilômetros entre os mares Vermelho e Mediterrâneo, construída pelo imperialismo francês no século XIX e duplicada recentemente pela ditadura militar do Egito. É a única ligação naval entre a Europa e a Ásia. A alternativa é dar a volta pelo sul da África, o que torna a viagem de navio 2 semanas mais longa. Mover um gigante de 400 metros de comprimento e 220 mil toneladas, carregado com 20 mil contêineres, foi uma tarefa hercúlea realizada por escavadeiras e rebocadores com uma ajuda da lua cheia e da maré alta. Mais de 400 navios estavam parados à espera da desobstrução do canal de Suez, por onde passam 12% do comércio internacional. Foi uma amostra da fragilidade das cadeias de suprimentos globais abaladas por um ano de pandemia. O prejuízo total foi estimado em 57 bilhões e 600 milhões de dólares, mais de 332 bilhões de reais. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face e dê um like em Quarentena News 1 se gostar do conteúdo. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha uma distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair às ruas. Higienize sempre as mãos e muito obrigado pela sua atenção.